Política Impura. Um olhar sobre a semana. Cá estamos de volta para mais um programa do Política Impura. E, como sempre, a habitual presença de Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Olga. Então vamos lá às notícias e começo com uma pergunta. Porquê é que só se fala de corrupção no PS e não se fala da corrupção nos outros partidos, nomeadamente o PSD e o CDS, no caso dos submarinos, por exemplo, Paulo Portas? Porquê? Ora bem, isto faz parte de uma estratégia da direita de queimar o Partido Socialista e fazer esquecer os julgamentos que estão a acontecer de gente da direita. Nomeadamente o julgamento do Miguel Macedo. Quem é que fala dele? Sim. Ninguém fala dele. Esqueceu-se completamente. O do Oliveira e Costa esqueceu-se completamente. E, portanto, é uma forma da direita centrar a sua atenção na corrupção existente no PS para que se esqueça a corrupção muito maior existente na direita. O caso paradigmático é o caso da Aguiar Branco. Poderíamos falar de muitos indivíduos que aparecem nas televisões, a falar por parte do PSD, não interessa dizer os nomes, mas eles são conhecidos, que falam aí de corrupção e dão para pôr, quando nós sabemos quem eles são, dão para pôr os cabelos em pé. Um caso típico da postura do PSD agora, que não sei se será essa a de Rui Rio, que Rui Rio é muito mais contido e inteligente do que Aguiar Branco. Aguiar Branco, pura e simplesmente, disse isto antes de ontem. O PSD não deve largar o caso Sócrates, não deve largar o osso até às eleições. Não largar o osso até às eleições. Isso é mesmo... O que é que está por trás disso? O que é que está por trás disso, Henrique? O que é que está? Bem, desde logo é espantoso como é que Aguiar Branco fala disso. Aguiar Branco era o advogado da Marti Fer. Ele foi Ministro da Defesa. Ele devia perceber tanto de defesa como eu de chinês. Mas foi Ministro da Defesa e provavelmente com um papel muito importante que desempenhou na perfeição, que foi a entrega dos estaleiros navais de Viana do Castelo à Marti Fer. O problema dos estaleiros navais de Viana do Castelo à Marti Fer tem uma história extremamente interessante que seria importante escalpelizar. Porque é que os estaleiros navais de Viana do Castelo foram completamente descapitalizados? Como é que se cometeram erros, nomeadamente na construção do navio para os Açores e de outro para a Venezuela se cometeram erros gravíssimos que levaram, nomeadamente, os Açores a recusarem o navio construído pelos estaleiros de Viana do Castelo? Como é que se preparou uma situação de insolvência e uma imagem pública negativa dos estaleiros de Viana do Castelo para vir a Marti Fer e, a partir daí, os estaleiros passarem a dar lucro? Foi um milagre. Parece que não havia ninguém a não ser os irmãos Martins, que começaram pela construção civil, que eram, se calhar, não sei o que é que eles eram, não é? Mas começaram pela construção civil e coisas, ou pela metalomecânica, coisas semelhantes, e que agora foram para os navios. Claro que há gente muito mais competente do que os irmãos Martins para tratar de estaleiros navais. Mas simplesmente foi entregue aos irmãos Martins. Curiosamente, o José Pedro Aguiar Branco, candidato a líder do PSD e Ministro da Defesa, tinha sido advogado da Marti Fer, dos irmãos Martins, e foi ele que privatizou os estaleiros de Viana do Castelo, isto é, deu-os gratuitamente de borla e o Estado ainda pagou a Marti Fer. Então, outro exemplo.
Paulo Portas. A história dos submarinos em cobertas, ele nunca foi, é curioso, nunca foi... Falava-se dos submarinos que afundavam e depois emergiam e afundavam, mas não se falou de uma coisa muito importante. A história dos submarinos mete uma empresa do Grupo Espírito Santo à baila, a ESCOM. A ESCOM é uma empresa em que a corrupção era o modo normal de funcionamento dessa empresa. Depois acabou por ser vendido aos angolanos, portanto, a corrupção passou daqui para Angola. E não era o José Sócrates que era a visita habitual da casa do Ricardo Salgado. Era o Paulo Portas. Era o Paulo Portas. O Paulo Portas é que era a visita habitual da casa do Ricardo Salgado. Era ele que passava os fins de semana numa quinta maravilhosa que o Ricardo Salgado tinha ali na zona de Penha Garcia. Portanto, no distrito de Castelo Branco. Um local paradisíaco, de dificílimo acesso, em que só a família de Ricardo Salgado e os convidados tinham acesso. E quem frequentava mais assiduamente essa quinta era o Paulo Portas. Fala-se nisso? Não. O Paulo Portas aparece aí, incólume, e inclusivamente já se pôs aí a hipótese de ele se candidatar à presidência da República também. Portanto, depois, o caso do BPN, em que Oliveira Costa, Daniel Sanches, Dias Loureiro, etc., etc., eram inúmeros. O caso da privatização da EDP, que não se fala como é que o Catroga, que representou o Estado português na privatização da EDP, vai logo a seguir para o Conselho de Administração da EDP. A ganhar milhões. O caso das PPPs também. O caso das PPPs, nomeadamente da Luz ao Ponto, que foi no tempo de Cavaco Silva, que foi a PPP, a Luz ao Ponto é a PPP mais ruinosa que existiu até hoje. Não se fala dela. Não se fala em nada. Absolutamente em nada. Nós ainda hoje estamos a pagar a Ponte Vasco da Gama, apesar dela ter sido paga já 3 vezes. E continuamos a pagá-la. E, infelizmente, o Partido Socialista não tem porquê. Poderá haver razões, porque, efetivamente, o Partido Socialista pode ter umas cautelas que o PSD não tem. Porque, no fundo, o Partido Socialista vê que, de certo modo, é a democracia que está em causa nestes jogos de corrupção. Porque, a verdade, o Partido Socialista reconhece que houve corrupção dentro do Partido Socialista. Há indícios claros, o caso Sócrates, o caso Manuel Pinho e outros casos, os casos das parcerias público-privadas, que pode não ter havido corrupção, mas pelo menos gestão danosa. Bem, mas a gestão danosa nos governos, por exemplo, porque é que não se fala de gestão danosa? Se não se provou a corrupção, porque é que Paulo Portas não foi acusado por gestão danosa? Por exemplo, não foi levado a julgamento por gestão danosa. O caso dos submarinos é um caso típico de gestão danosa, em que se gasta muito mais. Os submarinos custam à volta de 1.100 milhões de euros, quando podiam ser adquiridos apenas por 700 milhões. Sim. E quando os corruptores estão presos. E quando não estão presos, não. Mas foram julgados. Mas foram julgados e condenados. Aqui em Portugal, não. E o principal disto tudo, o principal responsável disto tudo é Paulo Portas. Isso não tínhamos dúvidas. E os responsáveis, a responsabilidade no BPN começa em Cavaco Silva. Vamos lá ver. Quem são os gestores? Fala-se da Caixa Geral de Depósitos. Os presidentes da Caixa Geral de Depósitos são praticamente todos, desde 2003, são todos do PSD. Vítor Martins, que foi ministro do PSD, ou foi secretário de Estado, eu creio que também ministro. Outros
a seguir, que foram, todos eles, o primeiro em 2003 foi o Vítor Martins, mas depois todos eles estão ligados ao PSD. O Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos era maioritariamente formado por gente do PSD. Mas a única pessoa que se ouve falar como corrupto relativamente à Caixa Geral de Depósitos e de gestão danosa relativamente à Caixa Geral de Depósitos é o Vara. Que efetivamente é um grande culpado. Mas vamos lá ver. Essa gente do PSD que transitou nos vários conselhos de administração, essa gente não tem culpa nenhuma. Os presidentes dos conselhos de administração não têm culpas nenhumas. E já agora que falas na Caixa Geral de Depósitos, qual é a importância que tem para os portugueses a denúncia da lista dos devedores à Caixa Geral e não só, e à banca intervencionada pelo Desde Estado? logo há um desincentivo à corrupção. Desde logo. Porque o esconder-se, aqueles grandes devedores que não pagam, não são os grandes devedores. Eu não aceito que os grandes devedores cumpridores, que a lista seja divulgada. Eles pediram, desde que compram, estão a pagar, não há razões nenhumas para divulgar os seus nomes. Agora, aqueles que pediram milhões, desde muitas empresas, inclusivamente daquele indivíduo que foi o presidente do grupo parlamentar do PSD e que foi condenado até agora suspeito, foi julgado, está a ser julgado no Brasil, por causa de, agora não me recordo o nome dele, não interessa. Se calhar até nos procuramos apagar os nomes dessa gente da nossa memória. Essa gente, toda ela deve milhões, inclusivamente as empresas do presidente do Benfica. Sim. Não é? Devem milhões à banca intervencionada. Nós não temos o direito de saber, primeiro, quem são os devedores, segundo, quem lhes concedeu crédito, e responsabilizar os devedores não pagadores, os caloteiros, e aqueles que contribuíram para os calotes. É que, por exemplo, o José Berardo, ou João Berardo, um dos grandes devedores à Caixa Geral de Depósitos. Sim. Que garantias é que a Caixa Geral de Depósitos obteve deles? Porque é que a um cidadão comum a Caixa Geral de Depósitos concede um empréstimo? Quem quer comprar uma casa de 50 mil euros concede-se-lhe um empréstimo, mas tem que apresentar garantias, mais garantias, mais garantias, e quem recebe 500 milhões da Caixa Geral de Depósitos não tem que apresentar garantias nenhumas. Sim. Isso diz do tipo de pessoas que fazem esses empréstimos. Onde é que está o Conselho de Supervisão? Nada disso funciona. E, portanto, há muita gente, o Conselho Fiscal, há muita gente metida nisso. E essa gente tem de ser responsabilizada. E nós temos, o povo, que afinal de contas contribui para a Caixa Geral de Depósitos, contribui para o BPN, contribui para o novo banco, contribui para essa tralha imensa, o povo português tem o direito de saber quem eles são. Claro, e, sobretudo, porque isso previne que essas mesmas pessoas voltem a fazer o mesmo. Porque se os nomes ficarem escondidos, eles podem, à vontade, voltar a fazer o mesmo. Isto é uma questão, primeiro, de direito dos cidadãos a saberem por onde é que foi queimada tanta riqueza. Tanta riqueza, sim. E a propósito do seu trabalho. A propósito do futebol, em relação ao acordo de reestruturação da dívida do é outro caso vergonhoso. O Sporting, repare-se que o Sporting, já depois da medida de resolução do Banco Espírito Santo, foram-lhe emprestados pelo novo banco
sem garantias absolutamente nenhumas, em condições absolutamente ruinosas, em que, se não pagasse as obrigações, o empréstimo obrigacionista convertia-se em ações, mas como as ações não valem nada, agora o Sporting obteve uma reestruturação fabulosa da dívida. Aliás, já obteve várias reestruturações. Já não pagou repetidamente. O Sporting é um clube que repetidamente não paga a banca. Tem tido reestruturações sobre reestruturações. E continua a obter empréstimos absolutamente escandalosos da banca. Agora, 135 milhões que devia passaram a 45 milhões. Ninguém é responsável por isto? Claro. É óbvio que este negócio é legítimo que a gente suspeite, até pode não ser. Uma coisa é certa. Pelo menos uma coisa é certa. Houve aqui um favorecimento ao Sporting. Claro. E um caso de gestão danosa de bens que, no fundo, eram bens públicos, a Caixa de Depósitos e o Novo Banco. Houve aqui um caso de gestão danosa. E agora, favorecimento até ao Sporting. Agora, se houve corrupção ou não sei. Mas é legítimo que o Ministério Público investigue se existe ou não corrupção. Sim. Está a investigar o Manuel Pinho, está a investigar as parcerias público-privadas, mas isso não investiga. É curioso como o Ministério Público, neste momento, está a funcionar, no fundo, com uma agência que é paralela, uma agenda que é paralela, não digo que seja combinada, obviamente não é combinada, nem estou a dizer isso, mas na prática é uma agência paralela e que funciona no interesse da direita portuguesa. Esquecendo ou deixando de prescrever tudo aquilo que eram os crimes da direita que levaram à insolvência do país. Porque foi o BPN, foram 7 mil milhões do BPN, foi a Caixa de Depósitos, foi o Novo Banco, com gestões, todas elas ligadas ao PSD, que levaram o país à ruína. Sim. E, relativamente a isso, o Ministério Público diz nada. Ora, é lícito interrogar o Ministério Público porque é que, relativamente a isso, diz nada ao fim de tantos anos. Exato. E porque é que faz um autêntico espetáculo relativamente ao Sócrates e relativamente ao Manuel Pinho. E também, já agora, há o problema eu penso que o PS tem um problema grave, que é o não querer que a democracia portuguesa fique excessivamente debilitada com ataques frontais ao PSD e ao CDS, como eles estão a fazer ao PS. Mas isso não é um problema da democracia portuguesa. É um problema da democracia. O maior problema da democracia portuguesa é não se descobrir a verdade. E os corruptores verdadeiros não serem apontados e não serem punidos. E essa postura do PS está a fazer com que a grande corrupção, a corrupção verdadeira que levou o país ao estado em que se encontra, fique escondida, não seja falada, e que essa gente que aparece nas televisões, que nós sabemos perfeitamente que são grandes corruptos, mas que aparecem nas televisões a falar contra a corrupção, que essa gente... E neste momento até com uma imagem branqueada. Seja identificada, seja julgada e condenada se provar que houve a prática de crimes. Sim. Henrique, entretanto, uma outra notícia também desta semana foi a transferência do processo do ex-vice-presidente Manuel Vicente para Angola. Ora bem, o caso Manuel Vicente é um caso gravíssimo, porque é um caso de colapso da justiça portuguesa e de colapso do Estado português. Neste momento, a justiça portuguesa não tem legitimidade nenhuma para julgar qualquer crime praticado por um estrangeiro em Portugal. Nenhuma. Então porquê? Porque a lei portuguesa, o artigo 4º do Código Penal português, é quarto em dizer que os tribunais
portugueses, e só os tribunais portugueses, são competentes para julgar crimes praticados em Portugal. Mesmo que os cidadãos sejam, mesmo que os autores sejam estrangeiros. O artigo 4º é claríssimo. Invoca-se um acordo de cooperação judiciária entre Angola e Portugal, que, aliás, Angola repetidamente não tem cumprido, não cumpre. No caso de Manuel Vicente, é flagrante o incumprimento desse acordo por parte de Angola. Invoca-se um acordo, mas no artigo 56, número 2 desse acordo, diz-se claramente, excetua-se claramente da transferência para Angola, dos casos em que a competência dos tribunais portugueses é atribuída em função do território. Ora, a competência para julgar o crime imputado a Manuel Vicente é um dos casos de competência dos tribunais portugueses em razão do território. Sendo assim, nunca, sem violação do artigo 4º do Código Penal, o Manuel Vicente poderia ser julgado em Angola e não em Portugal. Claro que em Angola ele não vai ser julgado, claro que em Angola ele tem imunidade parlamentar, claro que vai haver uma amnistia, já sabemos que isto vai dar tudo em águas de bacalhau. O caso Manuel Vicente vai dar em águas de bacalhau. Isto é, não se vai fazer justiça. E os tribunais portugueses abdicaram de fazer justiça, torcendo verdadeiramente a lei. E o que é grave, isso é muito grave. Sim. Não estou a ver que países que são países estilo aqueles países ao sul da Rússia, os Azerbaijões e aquelas coisas todas, o Turquistão e essas coisas todas que têm ditaduras fantoches. Eu não estou a ver como é que é possível julgar gente desses países altamente corrupta se cometerem crimes em Portugal. Já não os ucranianos e isso tudo que cometam crimes em Portugal. Porque é que não vai o processo para a Ucrânia ou para o Azerbaijão ou para outro país qualquer onde não haja justiça? Ou para a Guiné Equatorial? Sim. Outro país onde não haja justiça. No entanto, para Angola e também para o Brasil, também vão para o Brasil. O Estado português claudicou, quando ouço os governantes portugueses elogiarem isto, isso significa a claudicação do Estado de Direito português. Significa que os governantes portugueses não se importam de atropelar a lei desde que isso traga alguma vantagem para o Estado português. A lei deve estar acima de tudo. E não deve ser torcida pelos interesses. Porque a lei deve ser geral e abstrata. Deve funcionar de modo geral e abstrato. E não deve, para o caso de Manuel Vicente, para o caso dos poderosos, funcionar num sentido e para os outros funcionar noutro sentido. É muito grave aquilo que a justiça portuguesa fez e aquilo que os governantes portugueses têm feito relativamente ao caso de Manuel Vicente. Portugal aceitou ser uma colónia de Angola. Entretanto, a China lança uma OPA à EDP e oferece 3,26 € pelas ações. Pois, vai oferecer mais, porque provavelmente vai haver concorrência. Na OPA não sei se irá haver, mas o preço de 3,26 € provavelmente é baixo. Neste momento estão a 3,11. 3,11 foi o fecho quando foi fechada a negociação em bolsa das ações da EDP. No entanto, ela vai ser reaberta na segunda-feira, a negociação, e, portanto, as ações, o preço das ações vai disparar. Nós percebemos que vai. E, portanto, a Trigores, que é a maior acionista da EDP, vai ter de abrir os cordões à Bolsa mais do que abriu na aquisição ao Estado português. Agora, isso significa que a China continua a fazer aquilo que tem vindo a fazer, que é dominar economicamente o mundo. E é mais um passo no sentido de dominar economicamente a Europa, que entra pela porta mais favorável e mais frágil, que é a porta portuguesa. Sim. Bom, e vamos passar às notícias internacionais, com a quebra do acordo nuclear dos Estados Unidos e de Trump com o Irão. Ora bem,
O acordo, já falámos aqui, mas há uma coisa que não tem sido falada ultimamente, que é uma coisa curiosa que era bom que se falasse. Houve eleições no Líbano e o Hezbollah ganhou as eleições. Mas os resultados eleitorais ainda não foram publicados quase 10 dias depois. Sabe-se que o Hezbollah ganhou as eleições. Ora bem, há aí uma clara ingerência de Israel e da América nas eleições no Líbano. E porquê é que isso sucede? O Líbano o Líbano, dirigido pelo Hezbollah, é um grande adversário de Israel. O Hezbollah tem uma força que demonstrou já, que tinha demonstrado antes, em 90, salvo erro, em 94 ou 97, numa curta guerra com Israel, em que Israel não conseguiu dobrar o Hezbollah, e foi demonstrado agora no Líbano, em que o Hezbollah foi decisivo para derrotar os mercenários de Israel e da Arábia Saudita e dos americanos. O Irão é o grande apoiante do Hezbollah, porque o Hezbollah é na linha xiita do islamismo, contrária à linha sunita da Arábia Saudita. Não nos esqueçamos que o Irão é dos maiores inimigos da Arábia Saudita e vice-versa, porque o grande mártir dos xiitas é o Imam Hussein, neto de Maomé, e o grande santo, juntamente com Ali e com Fátima, a filha de Maomé, os grandes santos do Islão xiita, portanto iraniano. E foram massacrados terrivelmente na cidade santa de Kerbala, situada no atual Iraque, foram massacrados pelas tropas sunitas nesse lugar. Hussein é um dos grandes santos xiitas e portanto, esse sacrifício xiita às mãos dos sunitas nunca é esquecido, porque faz parte da essência do credo xiita. E juntamente com isso, há interesses. Para combater os xiitas, a Arábia Saudita não se importa de se aliar a Israel e trair a causa árabe. Pretende agora, como já conseguiu no Iémen, pretende agora a destruição do xiismo na Síria, no Iraque e também no Irão. No fundo, neste momento, o Iraque tem um regime xiita que é muito contrário a Israel. A longo prazo poderá ser um perigo para Israel se apoiado esse regime xiita, se apoiado pelo Irão, também é xiita. E por uma Síria que, não sendo maioritariamente xiita, teve um apoio decisivo dos xiitas do Irão. E pelo Hezbollah, mais próximo, no Líbano, que é xiita. Repare-se, há aí uma confrontação que é simultaneamente religiosa, que é estratégica, militar, mas também há outra coisa muito importante, que é económica. O que Israel e a Arábia Saudita pretendem é pôr de joelhos o Irão, como pôs o Iraque. Repare-se que o Irão nunca invadiu, este século não invadiu outros países, mas houve tentativas de invadir o Irão por parte de Israel e por parte dos americanos. Países vizinhos do Irão, como o Iraque e o Afeganistão, foram invadidos pelos americanos. Portanto, o receio dos iranianos de uma invasão americana é legítimo. Ora,
Aquilo que os americanos pretendem crer é que o Irão é uma espécie de grande Satã. Não é. O Irão defende-se. E para se defender de uma potência nuclear, ou de duas potências nucleares, que são os Estados Unidos e Israel, é legítimo também que construa armas nucleares. Fez um tratado em que renunciava ao fabrico de armas nucleares. Agora, que esse tratado foi quebrado pelo Trump. Quebrado pelo Trump e por Israel, no fundo por pressão de Israel, é totalmente legítimo que retome o fabrico de armas nucleares. Eu não estou a ver que o compromisso europeu, se calhar pode conseguir alguma coisa, que os europeus não seguem a linha de Trump, a política de Trump e de Israel. Mas a verdade é que não sei se conseguirão por isso, porque na realidade não são os europeus quem são o grande perigo para o Irão. O grande perigo é Israel e são os Estados Unidos. A partir do momento em que o grande perigo se mostra a existir, não estou a ver que o Irão deixe de avançar com o seu programa nuclear. E isso é terrível para a paz no mundo. E o aventureirismo de Netanyahu e o aventureirismo ignorante de Trump estão a ser um perigo enorme para a paz mundial. Sim. E tinha-me ainda muitas questões para te colocar, mas já estamos para lá do nosso tempo. Mas eu queria falar um pouco só gostaria de falar um pouco das eleições da Itália. Dá-me um minuto apenas para falar nisso. Sim, claro. E para falar de um próximo governo em Itália que vai unir o movimento 5 Estrelas de Luigi Di Maio à Liga do Norte, a Liga do Norte, gente pouco recomendável de Matteo Salvini. Ora bem, a Liga do Norte é de gente de extrema-direita, herdeiros do fascismo e ex-separatistas do Norte que, de certo modo, abdicaram do separatismo. E esse acordo foi conseguido, sempre foi verberado pelo movimento 5 Estrelas, a Liga do Norte, sempre foi verberado o Força Itália do Berlusconi. Agora, que acordo espantoso se consegue? Há uma aliança, o governo vai ser feito entre a Liga do Norte e o movimento 5 Estrelas, pondo-se de lado a Força Itália de Berlusconi, que era aliada da Liga do Norte, que foi aliada eleitoral da Liga do Norte. Como é que isso se conseguiu? De uma maneira muito simples. Primeiro, o movimento 5 Estrelas comprometeu-se a abdicar de atacar a Força Itália e Berlusconi. Segundo, o movimento 5 Estrelas comprometeu-se a deixar em paz e em roda livre as empresas de Berlusconi. Isto é, aqueles que falavam tradicionalmente contra a corrupção e contra a política tradicional são os primeiros a cooperar com a política tradicional, com os jogos políticos tradicionais e com a corrupção. É nisto que vai cair a Itália. E ficamos por aqui, Henrique. Obrigada. Obrigado eu, Olga. Até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.